Qual é, no final das contas, o nosso real problema com o conceito de liberdade e com a sensação de que talvez nós sejamos livres de fato? Olá, eu sou Bernardo Albuquerque e hoje nós vamos falar sobre liberdade. Eu acho que dá pra gente acordar aqui, que a sensação de que somos livres, ela é comum, pelo menos a maioria dos seres humanos, em circunstâncias normais. Liberdade de decisão, pelo menos, uma certa liberdade interior de decidir o que fazer com a própria vida, mínimo que seja. A gente entende um pouco do que é ser livre sem pensar muito sobre isso. Acontece que quando a gente pensa muito sobre a questão da liberdade, a gente começa a perceber que existem limites. Mas pensa comigo, você que talvez não acredite que a liberdade seja real, ou que a liberdade é sempre e tão somente condicionada, ou talvez mesmo que a liberdade é uma grande ilusão criada pela nova ordem mundial, não sei o que das contas. Se existem limites, é porque provavelmente existe a possibilidade de trespassá-los. É aquela velha história, se tem placa, tem história. Alguém se deu o trabalho de colocar uma placa dizendo que é proibido fazer algo que é óbvio que não se deveria fazer. Da mesma forma são os limites que nós temos nas tradições, nas culturas, nas leis, nos métodos. Todos esses limites estão ali para nos dizer de que há possibilidade de transpassá-los. Supondo que você tem um filho, vamos dizer, filho, não coloca o dedo na tomada. Você está colocando um limite, você está impondo um limite ao seu filho e ele tem a decisão de colocar o dedo na tomada ou não. Ele vai lá, coloca e toma um choque. E o que ele aprende? Meu pai estava certo em dizer para eu não colocar o dedo na tomada. Meu pai estava certo em impor um limite sobre mim naquele momento, sobre aquela circunstância. Então nem todo limite é ruim e nem todo limite é de fato algo que fira a nossa liberdade. Pelo contrário, eu acho que não há contradição entre liberdade e limite, porque a liberdade, ela de fato nos permite experimentar de todas as coisas, mas os limites estão aí porque antes de que eu e você tenhamos nascido, existem séculos e séculos e séculos de história de pessoas que já passaram por situações iguais às nossas ou que já foram mais adiante e que têm muito a nos ensinar com as suas leis, tradições, culturas, limites. Agora, você é totalmente livre para dizer se você quer seguir aquilo ou não. O problema é, existem consequências. Por exemplo, você é livre para levantar agora e matar a pessoa mais próxima de você, sem nem pensar. Sim, você é livre. Agora, você vai ter que lidar com as consequências disso. A primeira consequência é com você mesmo. Eu matei alguém, e isso pode ser um grande peso, mais talvez do que o peso da lei que vai te punir depois. Em segundo lugar, você vai precisar lidar com a lei, que é a convenção que fizemos para viver em sociedade. Nós todos que vivemos em sociedade entregamos um pouco da nossa liberdade, um pouco do nosso poder, um pouco de tudo que nós temos para o poder maior, para o poder regulador. Agora, isso veio do nada? Não, isso vem de milênios de convivência em sociedade, de aprimoramento de convivência social. Quer dizer que a lei é perfeita e suprema? Também não, mas ela é melhor do que viver sem nada. Porque viver sem nada pressupõe que eu posso livremente tirar a vida de outro indivíduo, a não ser que eu creia que existe um limite metafísico, ou seja, Deus revelou que não se pode matar, então eu não vou matar, independente do que a lei me diga. Tudo bem, talvez dê para viver numa sociedade assim. Agora, se você vive numa sociedade em que não há esse limite metafísico, não há o limite da lei convencionada, você vive numa total libertinagem, que é onde você pode simplesmente ferir a liberdade do outro também. Isso de fato ser livre? Esse questionamento vai ficar. Ainda sobre liberdade e limites, nós conseguimos viver sem as leis, sem as tradições, sem a cultura, sem os costumes? Uma frase de Sartre me chama muito a atenção. Nós somos o que fazemos com o que fazem de nós. Presta atenção, volta nessa frase. Nós somos o que nós mesmos fazemos com aquilo que os outros fazem de nós.
Essa frase, para mim, está muito alinhada com a frase de outro filósofo chamado Ortega y Gasset, que diz: eu sou eu, mais minhas circunstâncias. Você nasceu numa família específica, de um país específico, de um contexto mundial específico, num tempo específico. Então, diversas coisas, de alguma forma, fazem você, transformam você, transpassam o seu ser e contribuem para que você se torne quem você é. Não dá para separar você de tudo que você aprendeu com a sua família, de tudo que você aprendeu na escola, de tudo que você aprendeu no seu contexto cultural, de tudo que você aprendeu, blá, blá, blá. Não dá para separar o ser humano dos seus contextos. Eu sou eu, mais minhas circunstâncias. Aonde está a liberdade dentro disso? Nós somos o que nós fazemos com o que fazem de nós. Nossa liberdade está no fato de eu tomar consciência de que todas essas coisas me influenciam. As mídias sociais, minha família, minha escola, meu trabalho, a tecnologia, tudo isso de alguma forma afeta a minha liberdade, condiciona as minhas ações. E eu crescendo em autoconhecimento, tomando consciência do que está ao meu redor e de que essas coisas me influenciam de fato, aí sim eu posso tomar uma decisão dentro dessas circunstâncias. Mas aí, Bernardo, isso é de fato liberdade? Se você só pode agir livremente dentro de determinados limites, como eu disse para você, esses limites podem ser transpassados. A questão aqui é tomar responsabilidade sobre as consequências dos limites. Então, Bernardo, você está dizendo que eu posso fazer tudo, que eu sou livre para fazer absolutamente tudo, para voar, por exemplo. Bom, se você descobrir um jeito de fazer o ser humano voar sem ser um avião, um helicóptero, não sei o que, ele voar por si mesmo, por favor, me ensina. Mas até onde eu sei, sem utensílios exteriores, seres humanos não voam. Então, como que isso é ferir a sua liberdade? Se eu sou um exemplo idiota, tá, que você pode aplicar para diversas outras coisas. Eu acho que o nosso real problema é em aceitar que somos livres, em aceitar que somos capazes de fazer o que nós queremos a partir do que fazem de nós. Aceitar de que somos não só o que as circunstâncias fazem de nós, mas o que elas fazem de nós mais o que eu faço com elas. A nossa dificuldade de aceitar a nossa liberdade ontológica, ou seja, do ser, eu acho que a dificuldade está na responsabilidade. Nós, no fundo, não queremos nos responsabilizar por sermos absolutamente livres. E quando as coisas acontecem, culpamos o governo, culpamos o vizinho, culpamos nossos pais, culpamos Deus, enfim. Eu acho que chegou a hora de a gente amadurecer um pouquinho e perceber que a nossa liberdade guia a nossa vida para determinados sentidos. E que às vezes as coisas acontecem não como nós previmos, porque não usamos a nossa liberdade com responsabilidade. Mas queríamos agir como se a liberdade nossa fosse responsabilidade dos outros. Aqui no Brasil isso é muito comum. Nós agimos livremente achando que a responsabilidade sobre nossas ações são de outros. Aquelas expressões de costa quente, ou sabe quem eu sou, ou sabe de quem eu sou filho, enfim. A gente quer agir de qualquer forma e colocar a responsabilidade das nossas ações em cima de outros. E aí quando as coisas acontecem que não vão de acordo com a nossa vontade, diferente de liberdade, nós nos revoltamos com aquela pessoa na qual colocamos a nossa responsabilidade. Seja Deus, seja uma pessoa, seja uma coisa, alguma situação. Quantas vezes você mesmo pode ter passado por essa experiência de por que Deus? Por que eu? Por que eu? Existem circunstâncias na nossa vida que nós não temos controle total. Então por que não você? Da mesma forma, existem circunstâncias na nossa vida em que nós temos controle e que nós agimos livremente, mas não queremos assumir a responsabilidade. As suas ações não são responsáveis. É por isso que muita gente confunde liberdade com angústia, porque acha que agir livremente é agir sem responsabilidade. E aí se sente angustiado, porque quer fazer de tudo, mas percebe que ao fazer de absolutamente tudo, isso causa um mal. Se não há limites, se é sempre
se você tende sempre ao vício, ao mal, gera angústia. Isso é óbvio, isso é mais claro que claro de ovo. A liberdade sem responsabilidade gera angústia, porque queremos ser senhores de nós mesmos. Eu gostaria de dar um exemplo de um cara que passou pelo campo de concentração nazista, chamado Viktor Frankl. Dentro do campo de concentração nazista, você pode me dizer que existe a possibilidade de ser livre? Sinceramente, sim, existe. E nisso consiste uma grande parte da pesquisa e o fundamento da terapia que esse cara desenvolveu, chamada logoterapia. Ele perguntava para ele mesmo e para os prisioneiros que ele conhecia: por que você não se mata? Porque dentro do campo de concentração ainda havia liberdade. Existiam só duas possibilidades: seguir com aquilo, sofrendo muito, esperando talvez que um dia melhorasse, ou esperando a morte natural. Ou você dava cabo da sua própria vida, o que naquela circunstância até parece legítimo. O que eu quero dizer com isso é que mesmo na circunstância mais radical que nós seres humanos conhecemos e experimentamos, que é um campo de concentração nazista, ainda ali existe a liberdade fundamental: ser ou não ser. Quero viver ou não quero viver? A vida tem algum sentido ou a vida não tem sentido? No fim das contas, é a nossa liberdade de escolha que guia esses sentidos de vida para nós. O próprio Frankl, que passou por tudo isso, sobreviveu, ele encontrou sentido lembrando da esposa. Ele tinha acabado de se casar. Ele imaginava ela, imaginava longos diálogos com ela e aguentou o campo de concentração até que fosse libertado. Muitos decidiram se matar, muitos não resistiram ao longo do caminho, muitos sobreviveram. No final das contas, até ali, ainda havia liberdade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos conversar a respeito do que você também tem a dizer sobre liberdade. Quem sabe a gente possa aprender mais um com o outro. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.